Bom dia, pessoal. Então, vamos lá. Hoje a professora vai relembrar, tá? O vídeo da aula anterior, como foi interrompida, e passar um pouco mais de atividade para vocês, tá bom? Então, vamos iniciar. Os hidrocarbonetos. Então, todo composto orgânico formado exclusivamente por carbono e hidrogênio é um hidrocarboneto. Eles podem estar divididos de acordo com a sua estrutura. Então, o professor vai colocar aqui para vocês todas as classificações dos hidrocarbonetos. Primeiro grupo, alcanos, são hidrocarbonetos com ligação simples e podem ser determinados pela fórmula CnH2n mais 2, onde N, em todos os casos, vai representar a quantidade de carbonos. Exemplo, um alcano com 3 carbonos apresenta quantos hidrogênios? Então, eu vou substituir N por 3. Esse 3 é um número fixo? Não, tá? Pode ser um alcano com 4, 5, 6. Então, o exercício vai indicar para vocês qual é a quantidade de carbonos que esse alcano ele terá e vocês vão substituir na fórmula, ok? Alceno, então, são hidrocarbonetos com ligação dupla e nós temos a fórmula geral, CnH2n. Vocês vão fazer no caderno. Um alceno de 6 carbonos apresenta quantos hidrogênios? Façam no caderno. Alcino, então eu tenho um hidrocarboneto com uma cadeia simples e ligação tripla. Tem a fórmula geral para vocês vão calcular no caderno. Um alcino de 5 carbonos tem quantos hidrogênios? Alcadienos, hidrocarbonetos com duas ligações duplas, ok? Por isso que são dien, porque são duas duplas. Temos a fórmula geral, também tem um exemplo, um alcadieno com 8 carbonos. Quantos hidrogênios ele vai apresentar na sua cadeia? Podem fazer o cálculo. Ciclano, eu tenho um hidrocarboneto com ligação simples e cadeia fechada. Tem a fórmula geral para vocês. Vocês vão calcular quantos hidrogênios tem um ciclano com 2 carbonos. No caso, não tem como calcular, ok? Vocês vão calcular um ciclano com 3 carbonos. Porque para ser cadeia fechada tem que ter 3 ou mais carbonos. Cicleno, cadeia fechada com ligação dupla. Então, tem a fórmula geral para vocês, vão calcular quantos hidrogênios tem um cicleno com 10 carbonos. E o composto aromático é um hidrocarboneto que possui o anel benzênico. Não possui fórmula geral, ok? Não consigo calcular quantos hidrogênios esse composto aromático ele vai ter. Lembrando que a bolinha no meio do hexágono significa ligações simples e duplas alternadas. Então, como proposto na última aula, vocês devem realizar as atividades da página 34, 35 e 36. Alguns alunos já realizaram. Quem não realizou ainda, vai começar a realizar, certo? Grupos orgânicos, também chamados de radicais, são aqueles que estão fora da cadeia carbônica principal. Então, vocês faziam a nomenclatura de toda a cadeia, considerando as ligações e o final O, porque são hidrocarbonetos. A partir de agora, vocês vão ter esses radicais, esses grupos orgânicos fora da cadeia principal e vocês vão precisar nomear esses radicais. Então, para a nomenclatura do radical, vocês têm aí no livro de vocês o exemplo de uma tabela. Então, vocês têm aí na página 36 e 37 vários exemplos dos radicais mais utilizados. Então, vocês vão seguir a mesma ordem da nomenclatura da cadeia, mas ao invés de terminar em O, ele vai terminar em IL. Por exemplo, um radical com um único carbono. MET, porque é o prefixo de um carbono, IL, porque é radical.
Um radical com 2 carbonos, et, porque tem 2 carbonos, il, porque é um radical. Para os compostos aromáticos, então eu posso utilizar, para os compostos aromáticos, ele coloca aí para vocês, os prefixos orto, meta e para. O que os prefixos orto, meta e para significa? Significa isso, ó. Para o prefixo orto, significa que os dois radicais estão próximos, ou seja, no carbono 1 e 2, respectivamente. Para o prefixo meta, significa que os radicais estão no carbono 1 e 3, respectivamente. E para o prefixo para, eu tenho 1 e 4 também, respectivamente, ok? Nomenclatura dos compostos. Então, eu tenho lá uma cadeia principal, né, fixado no roxo, e eu tenho um grupo orgânico fora da minha cadeia. Como que é o nome desse grupo orgânico? Metil. Por que metil, professora? Porque é um único carbono fora da minha cadeia principal. Como que vai ficar a nomenclatura desse composto? Primeiro, vocês vão fazer a nomenclatura da cadeia principal. Então, vamos contar. Quantos carbonos tem nessa cadeia principal? 1, 2, 3, 4, 5. 5, prefixo pente. Ligações simples, an. Como só tem carbono e hidrogênio, termina com o. Pentano. Professora, mas e esse grupo orgânico? Onde eu vou colocar? Na frente do nome da cadeia. Então, olha lá. Primeiro, segundo carbono. Então, vamos colocar o número 2. E o nome do composto orgânico que está aqui, do radical. Nesse caso, como é um único carbono, metil. Como vai ficar o nome dessa cadeia? 2-metil-propano. Olha outro exemplo, ó. Eu tenho 7 carbonos na minha cadeia principal, então eu sei que eu tenho heptano. Ele colocou aqui no carbono 2 e no carbono 5 eu tenho dimetil. E no carbono 4 eu tenho etil. Aqui na nomenclatura, sempre vocês devem colocar por ordem alfabética, ok? Olha um exemplo de nomenclatura radicalizada numa cadeia fechada, ó. No carbono 1 e no carbono 3. Dimetil, porque só tem um carbono. Ciclo, prop, de 3 carbonos. En, de ligação dupla, terminando com o. Propeno. E no outro, 4-etil, porque aqui é um grupo de 2. 3-metil, um grupo de 3. Ciclo, buteno. O caso do benzeno, eu vou colocar o nome do radical, depois benzeno. Como eu tenho um único C fora da cadeia, metil. Anel benzênico, benzeno. Então, fica metil-benzeno. O metilbenzeno, ele tem uma nomenclatura usual, chamada de tolueno. No segundo caso, etil, porque são 2 carbonos fora da cadeia, benzeno também. Uma regra super importante. Se eu tenho dupla ligação e grupo orgânico, ou seja, um radical, na mesma cadeia, quem eu devo considerar? Quem tem uma força maior é a insaturação. Então, sempre vocês vão começar a contar pela dupla ligação, ok? Agora, vocês vão fazer as atividades da página 42 e 43. Vou estar disponível no horário da aula de vocês para caso surjam dúvidas, certo?